Pra gente ajudar essa turma, que recados aí você passa pra galera aí? Gerais? Gerais. Vou falar da entrevista de emprego, que foi uma parada que a gente comentou bastante aqui e eu não falei. O que dita quem ganha a entrevista é a pessoa que se vende melhor. Não é você ser o candidato melhor. O seu currículo ser melhor que o meu não é suficiente para você ganhar de mim. Se eu performar melhor que você na entrevista, eu vou ganhar. O processo seletivo, ele é um processo. Então a gente precisa entender que as etapas são eliminatórias. Se o seu currículo não é aprovado na triagem, você nem vai para a entrevista. Mas se o seu currículo foi aprovado na triagem, ele já cumpriu o papel dele. Na entrevista de emprego, eu não estou mais avaliando seu currículo, querida. Eu já avaliei antes. Na entrevista, eu estou avaliando você. Se você não me conta o que você já fez na sua experiência profissional, o recrutador não adivinha. Então, tem muito profissional bom perdendo vaga porque não sabe falar com o recrutador. O currículo, o que o currículo fala? O que você fez? É o papel do currículo. Na entrevista, você precisa contar como você fez. Quem ganha é quem tem o melhor como, não é quem tem o melhor o que. Exato. Baita dica. É isso que todo mundo precisa fazer para ir na entrevista de emprego. O seu currículo, numa analogia bem simples, é o seu histórico profissional. A entrevista é a sua história. Ganha quem conta a melhor história. Sempre foi assim e vai continuar sendo sempre assim. Caramba. E não se assuste se você entrar numa dinâmica de grupo, por exemplo, não se assuste com a história dos outros também. Concentre na sua história. Porque eu lembro quando eu fazia entrevista, eu fazia processo seletivo, é uma das primeiras também que eu fiz. O cara levantou do meu lado assim, começou assim, falava 8 línguas, Mário. Eu falo russo, alemão, japonês. Estudava no ITA. Não, estudei na Unicamp e fiz pós não sei aonde na Europa. Óbvio, o pai tinha dinheiro, pôde bancar tudo isso. Eu já levantava isso aí. E a minha história era, eu vendi pão de mel. Aí eu comecei a ficar assim, meu Deus, o cara fala 8 línguas, já participou de um monte de lugar, eu fiz porra nenhuma. Mas aí eu consegui com a minha história do pão de mel, entregar e passar da primeira etapa. Depois o cara também estava na segunda etapa. Mas aí é uma nova história. Eu falei assim, cara, de novo esse cara aqui, perdi de certeza. Enfim, confie na sua história, tá? Confie na sua história. Isso aí que você falou é muito importante, porque o candidato, ele nunca sabe, porque o recrutador não fala quando ele foi reprovado. Não fala, você foi reprovado quando você respondeu essa pergunta aqui. Até porque não tem uma única pergunta que te reprove. Mas tem um comportamento do candidato que reprova. Se ele fizer isso, ele vai ser reprovado. Se ele fizer de forma recorrente. Que é exatamente isso que você falou. A entrevista de emprego é assim, eu e ele. Tem 2 pessoas conversando. Se você tá conversando comigo, você tá indo bem. No momento que você começa a conversar com você, você perde. Sabe quando o recrutador faz uma pergunta e aí você fica, nossa, eu acho que isso aqui eu respondi mal. Devia ter falado aquilo. O que será que ele quer com essa pergunta? Você começa, a sua cabeça vai longe. Já desconectou. Você não consegue mais construir boas respostas quando você começa a conversar com você. Em termo técnico, isso chama-se sabotadores. Todos nós temos sabotadores. O que você precisa fazer em todos os momentos da sua vida é silenciar a voz do sabotador e prestar atenção no que está acontecendo aqui e agora. Porque o sabotador, ele não faz parte do mundo real, é uma coisa que tem na tua cabeça. É o seu crítico falando que você tá indo mal. Então, se você percebe na entrevista que começou a conversar com você, volta pro recrutador. Se você continuar conversando com você, não tem como ir bem.